Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e esse é um canal integrante da plataforma YouTube Edu. Pessoal, estou de volta aqui da sede do canal Tudo é História em Bragança Paulista, morrendo de calor, tá fazendo um calor danado aqui hoje, para abordar com vocês um assunto muito importante para os principais vestibulares e também para o Enem. Hoje eu vou explicar para vocês o famoso Império Carolíngio. Isso mesmo, um dos impérios mais importantes da história europeia. Mas antes da nossa aula de hoje, deixa o seu joinha, dá aquele like esperto para o canal Tudo é História poder crescer, manda essa aula no grupo do Enem para a galera que está estudando para a prova desse ano. Nos ajude, o canal Tudo é História acabou de bater aí a marca de 83 mil inscritos. Tudo isso graças a cada um de vocês e com a sua ajuda o nosso canal vai pendurar uma plaquinha ali de 100 mil inscritos muito em breve. Fique conosco até o final, porque você sabe, no final vem a correção de exercícios para você aprimorar o que você aprendeu aqui no canal Tudo é História. Bom, meus caros, professor, mas nunca ouvi falar de Império Carolíngio, meu professor do ensino médio passou batido, ou o meu professor abordou, mas eu não entendi muito bem, já que é um assunto, não é um assunto de senso comum, vamos dizer assim. Bom, senhores, o Império Carolíngio nada mais foi do que o apogeu do Império dos Francos. Os francos, na época da Roma Antiga, era tido como um povo bárbaro, porém, após a queda da Roma do Ocidente, é um dos primeiros povos a se converterem à fé cristã, ao cristianismo. Até por conta disso, durante a Idade Média, os imperadores francos foram vistos como grandes guardiões da Igreja Católica, da fé católica, ajudaram não só a expandir o cristianismo dentre os povos antigamente chamados de bárbaros, como eles também aumentaram os domínios territoriais e políticos da Igreja Católica. Portanto, os carolíngios é uma família dentro desse poderoso Império dos Francos, né? Alguns contam que o início do Império Carolíngio é a partir da ascensão de Carlos Magno no ano 768 d.C. Eu particularmente, pessoal, quando eu vou atribuir, né, o início do Império Carolíngio, eu gosto de voltar um pouquinho no Pepino o Breve, que era um importante nobre dentro do Império dos Francos, acabou se apoderando do poder no ano 751 d.C. Muita gente diz que ele deu início ao chamado patrimônio de São Pedro, que foi a expansão da fé católica e dos domínios católicos dentre os povos chamados até então de bárbaros, né? E foi ele que posteriormente, no ano de 768, teria dividido o império entre seus dois filhos, Carlomano e Carlos Magno, onde posteriormente, em 771 d.C., com a morte de Carlomano, Carlos Magno se transforma o imperador dos francos, dando início ao Império Carolíngio. Professor, mas por que do nome Império Carolíngio? Em latim, Carlos se diz Carolus, então Império Carolíngio, Império dos Carlos, né, os descendentes de Carlos Magno. Beleza, pessoal? Professor, mas e a geografia? Onde vigorou esse importante império? Os carolíngios compreendiam uma faixa de terra que compreende a praticamente toda a Europa Central. Posteriormente, eles acabaram, né, anexando áreas da Espanha, da França, da Lombardia, da Saxônia, uma parte da Espanha, né? O império acabou se difundindo bastante, mas originalmente eles ocupavam o que nós chamamos hoje de Europa Central. Bom, Carlos Magno de longe foi o mais importante imperador dessa dinastia, né, dos carolíngios. Ele governou a partir de 768 junto com o irmão, em 771 sozinho. E ele vai governar até 814 d.C., quando ele morre. Então ele teve um reinado longo. Nesse período, né, o que aconteceu de importante durante o reinado de Carlos Magno? Bom, gente, muita gente diz que ele é um dos responsáveis pelo feudalismo, porque
ele governava amparado nos senhores feudais, em condes e marqueses. Ele dividiu todo o seu território em condados ou marcas. E ele colocava condes para governar esses condados com auxílio de um bispo para cuidar de assuntos, né, religiosos e espirituais, né, já que ele era extremamente católico, os carolinhos todos eram. E ele colocava marqueses para cuidar das marcas, que eram áreas de fronteira do Império Carolíngio. Muita gente diz que ele acabou criando a fragmentação territorial e política própria do sistema feudal. Tanto é que enquanto ele esteve no poder, ele conseguiu manter esse povo subjugado a ele. Mas depois que ele morreu, o seu filho Luís Piedoso e depois, né, os seus netos tiveram menos competência ainda para manter esse bando de nobre unido sob o comando de um poder central. Então ele fragmentou o império em províncias, condados, sob o comando de condes e bispos, né, e as chamadas marcas, que eram as áreas de fronteira. Bom, apesar disso, gente, para manter esse povo sob controle, ele criou um cargo chamado missi dominici, que do latim para o português, os enviados do rei. Eram fiscais que andavam por essas províncias para ver se condes e marqueses e bispos cumpriam as ordens do Carlos Magno ao pé da letra, né? Se não estavam praticando corrupção, dentre outras coisas, né? Sempre ali com um sistema de vigilância. O curioso é que o Império Carolíngio foi um dos poucos na história da humanidade que não tinha uma sede de poder fixa e sim uma corte itinerante. O Carlos Magno viajava dentro das fronteiras do seu império. Quando se fala de Império Carolíngio, lógico que as suas conquistas territoriais, de longe, é o que chama mais a atenção. Foi ele que anexou a Lombardia, a Saxônia e partes da Espanha dentro do Império Carolíngio. Que mais? Durante o seu reinado, ele foi o responsável também por colocar em vigor as chamadas leis capitulares, que é um conjunto jurídico que regia todo o Império Carolíngio, ainda hoje estudado em cursos de direito pelo mundo inteiro. Agora, para muita gente, a maior realização de todas feitas por Carlos Magno teria sido o chamado Renascimento Carolíngio. Gente, esse homem investiu demais numa corte extremamente culta. Ele tinha vários intelectuais na corte dele. Ele bancava pintores, filósofos, literatos. Ele mandou trazer monges, copiadores da Inglaterra. E muita gente diz que tudo que a gente sabe de história carolíngia europeia nesse período em que ele viveu é graças a esse florescimento da arte, da cultura. Claro que tudo isso era importante, gente, porque eles eram extremamente católicos e até a preservação da literatura e do conteúdo católico era necessário todo esse florescimento cultural. Ele financiou quadros que retratavam as façanhas dos carolíngios, livros que contavam histórias de batalha, como o lendário Carlos Martel, antepassado dele, que lutou contra muçulmanos. Então, ele foi um cara que investiu pesadamente nessa questão cultural, a tal ponto que o período que ele governou é chamado de Renascimento Carolíngio por causa do florescimento das artes e da cultura em áreas dominadas pelo império dele. Bom, gente, esse homem chegou ao apogeu no dia 25/12 do ano 800. O Papa Leão III coroou Carlos Magno no Natal, né, do ano 800. Ele foi coroado com o título de imperador do Sacro Império Germânico, do Sacro Império Romano Germânico, né? Ou seja, o imperador germânico para o antigo Império Romano do Ocidente. É claro que era um título basicamente simbólico, né, pessoal? Eu até marquei aqui, ó, eu tenho um cartãozinho que às vezes eu uso para não errar a data e para a patrulha não ficar enchendo meu saco depois, né? Coloquei aqui só o nome do Papa, o Papa Leão III. O título é Sacro Império Romano Germânico, ou seja, o Império Romano que já tinha caído no século V. Claro que o título era meramente simbólico, mas mostrava o tamanho do prestígio que ele tinha em relação à Igreja Católica, né? O quanto ele era visto como um guardião da fé católica. Bom, o senhor Carlos Magno morreu no ano
814 depois de Cristo. Essa data eu sei. No ano 814 depois de Cristo, e o poder foi entregue para o seu filho Luís o Piedoso. Tô olhando até no meu cartãozinho aqui para confirmar, mesmo sabendo, eu confirmo. Tô brincando, pessoal, não confirmo coisa nenhuma, não. 814, aqui o que eu tenho é só a sequência dos tópicos que eu tenho que explicar para vocês. Luís o Piedoso governou de 814 até o ano 840. Católico fanático, não estava muito preocupado em governar, não. Depois que ele morreu, começou uma briga entre os seus filhos, Carlos, Luís e Lotário. Começaram a brigar pelo poder. Essa confusão toda só foi resolvida, né, com o chamado Tratado de Verdun, assinado no ano 843 depois de Cristo, né, onde as antigas possessões do Império Carolíngio acabaram sendo repartidas entre os 3 filhos de Carlos Magno. Lotário ficou com a região onde hoje corresponde à Itália, chamava Lotaringia, né? Luís o Germânico ficou com a atual Alemanha, onde hoje é a Alemanha, e Carlos o Calvo com a região da França. Beleza, pessoal? Fique conosco, porque agora vem a correção de exercícios para você aprimorar o que aprendeu nessa aula aqui, cheia de conteúdo sobre o Império Carolíngio. Deixe seu like, hein? Dá uma força aí pro canal Tudo da História. Até breve. Fala, galera. Voltamos agora para a correção das questões referentes à aula de Império Carolíngio, beleza? Vou virar para cá para ler a questão e depois me dirijo a vocês para dar o gabarito e a correção dos exercícios, belezinha? Vamos lá? Primeiro exercício aí aparecendo para vocês, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O ano de 786, Carlos Magno afirmou: a nossa função é, segundo o auxílio da divina piedade, defender com as armas em todas as partes a Santa Igreja de Cristo dos ataques dos pagãos, da devastação dos infiéis. O fragmento acima expressa a orientação política do Império Carolíngio no governo de Carlos Magno. O objetivo dessa política pode ser definido como um ou como uma. Olha aí, gente, dá uma olhada nas alternativas que você aprendeu hoje. E aí, o Império Carolíngio era uma tentativa, queira ou não, de restaurar os valores do Império Romano do Ocidente e de defender a cristandade católica europeia. Então, só pode ser a alternativa D de dado. Se você pensou na D, você acertou. Olha lá, tentativa de restaurar o Império Romano com vistas a promover a união da cristandade da Europa Ocidental. Belezinha? Vamos lá, mais um exercício da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Acerca da história do Império Carolíngio, é correto afirmar que... Bom, aí você olha para, eu acho que é a A, você falou Leão III, coroou Carlos Magno. Bom, gente, mas ele não foi coroado imperador romano do Oriente com capital em Constantinopla, né? Então, não pode ser a A. Olha B, o chamado Renascimento Carolíngio também significou um reflorescimento das letras e das artes. Olha aí, essa é a resposta correta, né, pessoal? A gente viu na aula de hoje. Ah, mas pode ser a C, ó. Após a morte de Carlos Magno, o governo foi exercido por seu filho Luís o Piedoso. Até aí, tá correto. Que intensificou ainda mais as expedições de conquista. Nem de longe Luís o Piedoso chegou perto das conquistas territoriais que o pai empreendeu ao longo do governo dele. Aí depois, ó, Carlos o Calvo, Luís o Germânico somaram esforços no sentido de manter a unidade. Nós vimos que foi justamente o contrário, né? Eles foram responsáveis por fragmentar o Império Carolíngio. Então vamos lá, exercício 3 da PUC do Rio Grande do Sul. Dentre os reinos bárbaros surgidos após as invasões germânicas e o fim do Império Romano, o Reino Franco foi o mais importante. Porque, olha aí, gente, os imperadores, né, do Império Carolíngio, eles foram vistos como guardiões da fé católica, e foram eles, né, que barraram o avanço dos muçulmanos sobre o restante da Europa. Dentre eles, o famoso Carlos Martel, descendente aí, né, antepassado do Carlos Magno. A resposta correta é a A. Os reis francos
se converteram ao cristianismo e defenderam o Ocidente contra o avanço dos muçulmanos. Vamos lá, mais um exercício. Carlos Magno, século VIII, foi aclamado por seus contemporâneos como um novo Augusto. Olha aqui, ó, eu peguei o exercício e coloquei aqui e ele tem uma data ali, as pessoas ficam, século VIII? Ah, mas ano 800 ele foi coroado. Ano 800, pessoal, ainda é século VIII. Século IX começa em 801, tá? Foi aclamado por seus contemporâneos como um novo Augusto, título dado aos antigos imperadores romanos. Ele dedicou especial atenção à instrução, ao fortalecimento da cultura no interior do clero e à formação cuidadosa dos funcionários, categorias encarregadas de transcrever e redigir textos em latim. Considerando-se as informações contidas no texto e os conhecimentos sobre o Renascimento carolíngio, é correto afirmar que a preocupação do imperador de investir em uma instrução de qualidade objetivava. Olha aí, gente, dá uma lidinha. Foi dito na aula de hoje que a preocupação de investir em arte, em cultura, em instrução, era poder cuidar, dentre outras coisas, de assuntos ligados à fé católica. Então a resposta é aí. Elevar o nível educacional do clero para ser fiel à interpretação e compreensão dos textos das Sagradas Escrituras. Não acabou não, hein? Tem mais um. Aula completíssima para vocês. Da Fundação Getúlio Vargas. Em 768, Carlos Magno foi coroado rei dos francos. Em 800, imperador dos romanos. É pertinente afirmar, quanto aos reinos francos, no que diz respeito ao período carolíngio, que, olha aí, dá uma olhadinha nas alternativas, né? E aí? Essa aí é a mais dificinha que eu coloquei, hein? Olha lá, pessoal. Alternativa A, vamos ler A. Apresentava uma fusão de elementos culturais, como a aliança dos francos com o papado, que, com a restauração do Império Romano do Ocidente, constituía um reforço ao seu caráter romano-germânico. É a resposta A. Nós vimos na aula Sacro Império Romano-Germânico. Nós tivemos essa fusão. Beleza? Obrigado pela sua companhia. Se você não deixou o like, essa é a hora. Se você não compartilhou, essa é a hora de você dar uma força para o canal Tudo é História. Obrigado e até a próxima aula. Lembrando que até o Enem é aula gratuita toda semana. Avisa seu amigo. Aqui não tem essa história de pagar não. A não ser que você queira ser membro, seja membro do canal, aquele botãozinho para receber benefícios exclusivos, inclusive o benefício de tirar suas dúvidas de história comigo via WhatsApp. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.